Hoje eu separei uma lista aqui com 10 fundos imobiliários base 10 que a gente pode estar colocando na nossa carteira. Mas o que seria fundo base 10? Aqueles fundos imobiliários que são negociados com um preço próximo de R$10. Alguns são negociados a R$8, outro a R$11, então eles sempre ficam nessa casa de R$10. E eu digo que investimentos em fundos imobiliários é uma das melhores maneiras de começar a investir em renda variável. Porque com menos de R$10 você já pode comprar a cota de um fundo e no próximo mês receber dividendos. Se você comprar perto da Datacom, você consegue receber dividendos com menos de 20 dias. Investir em imóvel físico tem suas vantagens, mas também tem muitas desvantagens. Você tem que comprar o terreno, construir, finalizar aquela casa para depois colocar numa imobiliária para alugar. Pode ser que leve alguns meses para você alugar aquele imóvel. Quando o inquilino sai, você pode ter alguns problemas de manutenção, calote, enfim. Tem algumas dificuldades que você não encontra nos investimentos em fundos imobiliários. Por outro lado, o investimento em imóvel físico tem um potencial de valorização muito maior do que investimento em fundos imobiliários. Então você precisa entender que tem suas vantagens também. Só que a maioria dos brasileiros não tem nem a casa própria. Imagina que vai ter casa para deixar alugando. Agora, com R$10 mensais, você já pode começar a investir em fundos imobiliários. E eu fiz uma lista aqui dos 10 melhores na minha opinião. Bom, atualmente nós temos mais de 400 fundos imobiliários. E no meio de tantas opções, fica difícil a gente encontrar bons fundos. Tem alguns que são baratos, tem alguns que estão baratos, mas são fundos ruins. Outros são baratos, são fundos bons e assim sucessivamente. Então eu fiz uma lista aqui de 10 fundos, lembrando que nenhuma é recomendação, mas vale a pena você colocar aí em pauta para estudar com mais profundidade esses fundos para tomar a decisão de colocar na sua carteira. Assim como eu disse, eu já tenho alguns deles e eu vou te falando aqui. Mas antes disso, para você que não me conhece, meu nome é Samuel. Nesse canal aqui especificamente eu falo sobre investimentos, principalmente em fundos imobiliários. Também vou começar a falar em ações agora, que eu já consegui em menos de 7 meses 20% de valorização na minha carteira. Mas o foco aqui é falar sobre fundos imobiliários. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal. O canal tá começando, tá muito devagar. Eu preciso da sua ajuda para que eu continue gravando vídeo aqui. Eu já tenho outros canais no YouTube. Esse daqui é um novo projeto que eu tô começando, gravando conteúdo de qualidade aqui. Então, eu preciso da sua ajuda para que o canal comece a crescer. Bom, quando a gente fala em investimento em fundos imobiliários, tem algumas coisas que você precisa saber. Obviamente, você deve analisar o fundo com mais profundidade, mas o básico aqui que você deve analisar antes de colocar em pauta para estudar aquele fundo imobiliário, na minha opinião, são esses itens. O primeiro deles é o P sobre VP, ou seja, valor patrimonial por cota. Basicamente é a métrica que nós utilizamos para saber se aquele fundo tá barato ou não. Não é porque é um fundo que tá valendo R$10 que ele tá barato. Às vezes o valor patrimonial por cota daquele fundo é R$8. Então você tá pagando muito caro, entendeu? Então nem sempre fundo base 10 são fundos que estão baratos naquele momento. Quando o P sobre VP tá igual ou menor que 1, vale a pena você investir. Agora, quando ele está maior do que 1, você tem que fazer uma análise mais criteriosa para tomar a decisão de colocar na sua carteira. O ideal é que esteja menor do que 1. Dividend yield eu recomendo no mínimo 7%. 7% ou mais de dividend yield já começa a ser interessante, principalmente pensando nos fundos do tipo tijolo. Para fundo de papel, eu recomendo pelo menos 8% de dividend yield. Afinal de contas, a nossa taxa Selic ainda está alta, 12,25%, ou seja, 100% do CDI rende 12,15%, que é 0,1 a menos. Ainda assim, na renda fixa, a gente consegue uma ótima rentabilidade. Por isso que, na minha opinião, investir em renda variável, pagando menos do que 8 para fundo de papel, não vale a pena. A não ser que esse fundo esteja muito descontado e seja um fundo com bons ativos. Liquidez diária eu recomendo pelo menos R$100 mil. Eu sei que a maioria de vocês aqui não vai investir R$100 mil em um único fundo imobiliário, mas basicamente é o valor que esse fundo teve de negociação por dia nos últimos 30 dias. Então você já consegue ter uma noção mais ou menos qual que é a fluidez que você consegue comprar e vender esse ativo. Número de cotistas, eu recomendo pelo menos 20 mil cotistas, mas dá para abrir exceção se de repente aquele fundo tem alguma outra característica que esteja valendo a pena. Mas 20 mil cotistas aqui para fundo base 10 já é um número bem legal. Outra coisa muito importante também é você ver o histórico desse fundo imobiliário, principalmente nos últimos 12 meses, para ver se ele veio pagando dividendos todos os meses de forma recorrente. Tem alguns fundos imobiliários que estão passando por alguns problemas, então às vezes eles ficam 1 ou 2 meses sem pagar dividendos, isso já liga um sinal de alerta. Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95%
dos seus lucros a cada 6 meses, entendeu? Não precisa ser de forma mensal, mas eles têm que liberar a cada semestre. Quando o fundo imobiliário não está pagando de forma regular, já pode ser um sinal de alerta que aquele fundo imobiliário está com algum problema. Bom, pessoal, esses daqui são pontos que você tem que analisar para pensar em colocar um fundo imobiliário na sua carteira. Obviamente, você deve analisar o relatório gerencial, analisar aquele fundo de forma individual, mas isso aqui é o básico, só para você colocar na lista aí para estudar o fundo imobiliário. Inclusive, eu comecei a investir em fundos imobiliários nesse ano aqui de 2023 e tenho um patrimônio total de R$32 mil investidos, que me gerou uma renda no último mês aqui de R$280. Pagou de dividendos 0,88%. Isso que a minha carteira é extremamente conservadora, ela tem 60% em fundos do tipo tijolo, que são fundos que pagam menos dividendos, só que são mais seguros, pensando a longo prazo. Sem mais delongas, vamos agora para a tela do computador ver a lista de 10 fundos imobiliários base 10 que você pode estudar aí. Pessoal, eu vou passar de forma bem rápida aqui nos fundos imobiliários, porque são 10, eu não quero que o vídeo fique longo. Inclusive, depois que esse vídeo acabar, eu quero que você dê uma olhada na minha carteira, para que você dê uma nota de 0 a 10, como que está a minha carteira atualmente. Então o primeiro fundo aqui seria o Mana 11, é um fundo que eu estou estudando para colocar na minha carteira aqui, mas eu não abri caminho para isso ainda, porque eu já tenho vários fundos do tipo papel. O preço de hoje está em 9,47, dividend yield nos últimos 12 meses pagou 13,87%, pagou ótimos dividendos. P sobre VP, ó, lembra, o valor patrimonial por cota, ele tá 1% abaixo do seu valor justo, entendeu? Ou seja, a pessoa que tá comprando aqui, a cada R$99 que ela investe, é como se ela estivesse comprando R$100 em patrimônio, entendeu? Liquidez diária, 129 mil nos últimos 30 dias, foi o quanto negociou na média de forma diária. Valorização da cota nos últimos 12 meses aqui, ó, 6,76. Aqui tá o gráfico do último ano, como foi a reação ao mercado, né? Quanto que a cota valorizou ou não nesse período. No último rendimento pagou 10 centavos aqui. Valor patrimonial por cota, ou seja, o preço que seria justo, 9,63. Números de cotista, ó, 4.795. Lembra que eu falei para vocês que tem um número mínimo de cotistas que eu considero legal, que seria 20 mil? Mas, assim como eu disse também, existem algumas variáveis que você pode colocar na balança. Esse é um fundo que tem menos de 20 mil, mas eu colocaria na minha carteira sim, só não abrir espaço ainda, porque depende da estratégia que cada um aplica. Atualmente eu estou com 60% em fundo do tipo tijolo, e no próximo mês que eu vou fazer um aporte um pouco maior, eu penso em colocar esse fundo aqui. Segundo fundo, a maioria de vocês que está estudando sobre esse assunto já ouviu falar, que seria o CPTS11. Atualmente ele está custando 9,74. Esse fundo aqui fez um desdobramento. Ele era base 100, agora é base 10. Então ele estava sendo negociado na casa de 80, 79 reais. Agora ele está na casa aqui de 7,90. Ou seja, quem tinha uma cota agora tem 10 cotas no valor de 7,94. Dividend yield aqui, ó, nos últimos 12 meses está em 10,72. P sobre VP aqui, ó, está em 0,9. Ou seja, a cada 90 reais você está comprando 100 reais em patrimônio. Tá com desconto, vale a pena pensando por essa forma. Lembre-se sempre de fazer uma análise mais profunda de cada fundo. Isso aqui é só o básico que você tem que saber antes de pensar em colocar na sua carteira. Tem pessoas que investem sem nem menos pensar nisso aqui, só porque ela viu uma carteira sugerida de algum guru aí, foi lá, comprou sem saber o preço médio do cara, etc. Tem pessoas que estão recomendando o MXRF11, só que o preço médio daquela pessoa está em 9,80, entendeu? Agora está em 10 e pouco. Então pensa bem antes de colocar o fundo na carteira. Liquidez diária, 7 milhões, pensa só, se você tem um imóvel de 300 mil reais, pode ser que você leve 6 meses para você vender. Aqui você consegue vender 7 milhões em um único dia de um único fundo imobiliário. Por isso que investimento em imóvel físico tem suas vantagens, mas também tem muitas desvantagens. Valorização nos últimos 12 meses, 5,73. Fundo do tipo papel, valor patrimonial, 2,81 bilhões. Último rendimento foi de 6 centavos, números de cotista 277 mil. VGI a 11, preço hoje está em 8,80, 18% de dividend yield, pagou muito, só que tem um detalhe. P sobre VP 0,92, 8% abaixo do seu preço justo. Liquidez diária 3,4 milhões, 3,7 de valorização, gerido pela Valora, tipo de gestão ativa, número de cotista 160 mil, pagou 10 centavos no último dividendo, valor patrimonial 836 milhões. Próximo fundo, VGIUR, R$ 7,90, 10,9%, PVP 0,88, bem descontado, liquidez diária 276 mil e valorização nos últimos 12 meses está em 19,16, valorizou muito, principalmente quem comprou aqui, ó, no mês 3, ó, pagou 5,61, agora tá valendo 8,14, valorizou muito quem comprou aqui na baixa. Número de cotista 45 mil e o último rendimento 7 centavos. XP SF11 7,87, dividend yield está em 11,57,
P sobre VP aqui, ó, 0,93. Liquidez diária, 545 mil. 20% de valorização nos últimos 12 meses também. Saiu aqui, ó, de 6,50, agora está sendo negociado em R$ 8,09. Gerido pela XP, tipo de gestão ativa, é um fundo de fundos, né, o FOF. Pagou 8 centavos no último dividendo e o preço justo seria 8,48. Galg 11 é o do setor logística, atualmente a cota está em 9,27, pagou 10,63%. P sobre VP, ele tá um pouquinho caro, só que aqui é um fundo do tipo tijolo que investe em galpões logísticos. Esses galpões que você encontra aí perto de grandes rodovias, centros urbanos. Então, quando você compra a cota de um fundo imobiliário logístico, você está comprando um pedacinho desses galpões. E você vai receber dividendos proporcional ao número de cotas que você tem. Liquidez diária, 1,4 milhões, valorizou 11% nos últimos 12 meses. Pagou 8 centavos no último de rendimento. Valor patrimonial por cota, ou seja, o preço justo, R$ 9,13. Valor patrimonial por cota, 525 milhões. BTCI 11, outro fundo aqui muito legal também, 9,67, pagou 12,75 nos últimos 12 meses. P sobre VP 0,94, liquidez diária 2,38 milhões e valorizou também 20% nos últimos 12 meses. Gerido pela BTG Pactual, é um fundo de papel, último rendimento foi de 10 centavos, valor patrimonial por cota 10,29 e aqui, olha, já tem 1,02 bilhões de valor do patrimônio. MXRF11 é um ótimo fundo imobiliário, mas no preço que está hoje não vale a pena, entendeu? Eu coloquei ele aqui porque agora com a tendência de queda da Selic, possivelmente essa cota vai baixar aqui e pode ser uma nova oportunidade para quem não tem o fundo ainda comprar. Eu tenho 260 cotas desse fundo aqui, o meu preço médio está em 10,28, entendeu? Por isso que eu não compro mais. Então o preço hoje está em 10,74, nos últimos 12 meses pagou 12,44. P sobre VP, ó, 1,10, ou seja, 10% acima do valor justo. E liquidez diária, 8,4 milhões e valorizou 19% nos últimos 12 meses. Pagou 11 centavos no último mês, o preço justo aqui seria 9,83. Número de cotista, 988 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas investem nesse fundo imobiliário. Atualmente é o maior fundo que nós temos na bolsa em número de cotistas. O valor patrimonial aqui, ó, 2,55 bilhões e ele vai abrir uma nova emissão de cotas para aumentar esse valor patrimonial. Então nós vamos ter um fundo do tipo papel aqui na casa de 3 bilhões de reais. Inclusive esses 3 últimos fundos aqui eu tenho na minha carteira, que seria o MXRF11, BCFF11, que é um fundo de fundos, fez o desdobramento essa semana, o valor atual está em R$ 9,09, pagou 9,25% de dividend yield. P sobre VP dele aqui, ó, 0,92, 8% abaixo. Liquidez diária, 2,5 milhões e valorizou 20% nos últimos 12 meses. O último rendimento aqui foi de 7 centavos, na verdade 70, só que aqui tá dividido por 10 porque ele passou por desdobramento. Número de cotista, 303 mil, vai aumentar muito agora porque ele tá na base 10. E o valor justo aqui seria 9,83. O valor patrimonial do fundo é 1,98 bilhão. O último fundo também tem na minha carteira, atualmente é o fundo que mais paga dividendos da minha carteira. Eu não tenho maior valor aplicado nele, mas em questão de rentabilidade é o que mais paga. VGIR11, 9,70, o meu preço médio está em 9,41. Pagou 15% nos últimos 12 meses. P sobre VP, ó, 0,99%. Ainda dá para encarar esse fundo. Liquidez diária, 3,5 milhões, 14% de valorização nos últimos 12 meses. Pagou 12 centavos no último mês, valor patrimonial por cota 0,76. Valor patrimonial do fundo 1,1 bilhão. E eu tenho essa imagem aqui, pessoal, que eu tenho todos os fundos citados, com uma tabelinha aqui para vocês, para que você possa comparar aí agora, lado a lado, para ver qual fundo vale mais a pena para o seu contexto aí. Lembrando que desses fundos aqui eu tenho VGIR, BCFF11 e MXRF11. Tô pensando em colocar na minha carteira o Mana 11, CPTS11 é uma boa opção também, e o Galg 11 que é do setor logístico. Agora eu quero saber de você, desses fundos aqui, tem algum que tem aí na sua carteira? Deixa nos comentários que eu vou responder todo mundo. Agora vamos fazer o seguinte, de todos esses fundos aqui, ó, deixa nos comentários qual que você quer que eu faça uma análise completa, abrindo o relatório gerencial, uma análise detalhada do fundo, para a gente poder pensar em colocar na nossa carteira. O fundo que for mais comentado aqui, eu vou fazer um vídeo exclusivo com todos os detalhes para que você possa analisar melhor. Inclusive, pessoal, essa daqui é a minha carteira, ó, de fundos imobiliários que eu tenho aqui no Investidor 10, que são todos os fundos imobiliários que você consegue ver a minha escadinha de patrimônio. Eu comecei no primeiro mês 4.493, depois foi para 7.000, depois foi para 17, 20 e atualmente aqui, ó, tá com 32.800 reais em fundos imobiliários. Inclusive, você pode ver que a minha carteira é conservadora porque, ó, 55% está em fundo de tijolo,
34% em fundo de papel, 5% em fundo de fundo e 4% em outros. E aqui nesse gráfico você consegue ver o valor que eu tenho em cada fundo imobiliário e o gráfico de pizza aqui para poder entender melhor. No mais é isso, se inscreva no canal, ativa as notificações, fica com Deus e vai ver o meu vídeo aqui com 31 mil reais em fundos imobiliários, quanto que eu recebi de proventos.